estamos aqui com a Elbia Ganum, que é a CEO da ABEólica, Associação Brasileira da Energia Eólica e Novas Tecnologias, né? Está aqui com a gente para falar sobre a COP29, que ainda está acontecendo lá no Azerbaijão, em Baku, e sobre as perspectivas, o que a gente pode esperar aí, já que o Brasil será a casa da COP30 e das discussões climáticas globais. Bom, Elbia, prazer novamente falar com você. Obrigado pela atenção com a gente. Sei que foi uma agenda super corrida lá do outro lado, praticamente, do planeta, né? Então, queria começar essa nossa entrevista te perguntando como é que estava o clima, Elbia, porque a COP29 foi vista como a COP do financiamento, né? Então, eu queria te perguntar como é que estavam os ânimos lá, o pessoal estava favorável ao financiamento global de projetos, enfim, para as mudanças climáticas. Como que você avalia o clima lá na COP29? Bom, primeiro, Maurício, obrigada pela oportunidade, é um prazer falar com você, falar aqui no canal Energia. E, realmente, a gente vai tratar de temas aqui muito interessantes e talvez começando pela COP29, mas passando também um pouquinho por G20, porque essas coisas estão muito interligadas, e a COP30. E a COP29, lá em Baku, eu acabei de voltar, eu cheguei no domingo de manhã, desta vez eu fiquei só uma semana, geralmente eu fico as 2 semanas, mas eu concentrei minhas atividades na primeira semana justamente para estar disponível aqui essa semana. Nós temos atividades importantes aqui do G20. E qual é o clima, né? Assim, Baku, desde que a COP de Baku foi definida ano passado, e que também ficou acertado que a COP30 seria no Brasil, Baku já teve uma ideia assim de ponte, uma ponte entre Dubai e Brasil, porque o Brasil realmente é um país muito relevante em vários aspectos, além de ser um país muito interessante. Então, o clima lá em Baku, ele estava muito legal, porque, assim, as pessoas já se preparando para a COP30. Então, a gente encontrava com estrangeiros, você é brasileira, Brasil, a COP, estou indo para o Brasil. Então, tem muito esse clima assim, das pessoas quererem vir para o Brasil, vir para a COP do Brasil. O Brasil é um país amado, adorado, admirado, então tem muito esse aspecto, né? E tem um aspecto também da nossa responsabilidade. Então, nós fomos para a COP de Baku também já pensando e ensaiando, olha, como que nós vamos fazer uma boa COP, como que nós vamos organizar a infraestrutura. Infraestrutura de Baku eu achei impecável, assim, do local e tal. É sempre muito complicado, transporte, essas coisas, mas é de natureza da COP. Mas eu achei que, assim, a COP estava muito bem organizada e as discussões também. E, no que se refere ao tema central da discussão, até porque há pouco, né, há algumas semanas, terminou a COP de biodiversidade. Na Colômbia, né? Na Colômbia. E ali já rolou um estresse por conta da discussão dos financiamentos. Então, já se sabia que nós iríamos para essa COP de Baku e já fomos todos com poucas perspectivas. Eu mesma falei, olha, estou de malas prontas, mas não estou muito animada com os resultados que possam sair dessa COP de Baku. E no primeiro dia, ali na terça-feira, nos primeiros dias, já vieram anúncios importantes, principalmente com relação ao mercado de carbono, a regulamentação do mercado de carbono e criação de mecanismos mais ajustáveis para o mercado de carbono. Então, essa foi uma boa notícia na própria terça-feira, e é claro que o detalhamento está vindo, as negociações vão até quinta, sexta-feira. Então, assim, a gente teve aquela notícia de cara, assim, ela já foi uma notícia boa, que já melhorou a expectativa. E depois disso vieram as discussões mesmo em torno dos recursos, dos montantes, dos financiamentos que os países desenvolvidos vão repassar para os países em desenvolvimento, principalmente os países que precisam mais de recursos, tanto para fazer, né, para ficar diante das questões do clima, no que se refere a adaptações, perdas e danos, mas também de prevenção, o investimento para reduzir as mudanças climáticas. Então, a discussão ela está avançando, em muitos aspectos ela está até mais positiva
como esperávamos pouco, então qualquer resultado que está vindo já está nos deixando mais animados. Então, é claro, agora tem que esperar os próximos dias, mas aparentemente vai vir um resultado melhor do que esperávamos. Então, mercado de carbono surpreendeu positivamente. A questão do financiamento, é possível que a gente não chegue lá no que gostaríamos, mas pode vir um resultado razoável. E aí tem outras questões que podem sair dali, mas o que eu acho mais interessante dessa vez, e assim ficou muito bom, foi o posicionamento do Brasil. O Brasil, na própria quarta-feira, quarta ou quinta-feira, se não me engano, ele anunciou as NDCs, ele adiantou as NDCs, inclusive, e isso foi, assim, um exemplo para o resto dos países. Então, foi um posicionamento muito bom de Brasil, embora o presidente Lula não tenha ido à COP, mas ele enviou o vice-presidente Alckmin, a Marina e os outros ministros estavam lá, o Brasil se fez muito presente, se posicionou muito bem. Então, eu achei muito fantástico, assim, eu fiz alguns vídeos até, né, e até falei, o Brasil está muito bem aqui nessa COP, eu estou orgulhosa do Brasil, com o que o Brasil está fazendo, e ele é muito importante na liderança ali das negociações. Então, assim, de forma geral, eu achei muito bom, estou achando muito bom. Legal. Elber, você me deu aí subsídios aí para nossa entrevista seguir bastante aqui. Mas eu queria primeiro começar pela questão do mercado de carbono. Você citou lá, foi aprovado esse mercado de carbono lá no Azerbaijão, mas em paralelo aqui também a gente estava aprovando o PL, se eu não me engano, 182, né, do mercado de carbono também, que foi assim. Então, a minha pergunta, essa questão desse PL do mercado de carbono, ele pode ajudar no financiamento de projetos de geração renovável já que esse é um dos grandes assuntos do setor, em termos globais, não só brasileiro, né? Sim, não, tem aspectos muito interessantes com essa questão do mercado de carbono. Primeiro que o artigo 6.4, ele já tinha sido aprovado. Ele passou por uma negociação muito redonda em Glasgow e depois nas outras COPs. Então, o artigo 6.4 estava super aprovado. Agora, o que foi discutido na COP, de certa forma, me surpreendeu positivamente, foi a tentativa dos países detalharem um pouco mais e criarem mecanismos ali, que são mecanismos assim mais claros de medidas, para que o mercado de carbono regulado realmente tenha efetividade, que ele venha a funcionar. Então, a grande questão está agora nesse nível de detalhamento. E, independente disso, em paralelo a isso, o Brasil ele já tem uma dívida de aprovar o projeto de lei de mercado de carbono desde a COP de Glasgow, desde 2000 de Glasgow não, desculpe, do Egito, de 2022. Então, o Congresso já estava devendo essa conta, né? E nós passamos o ano, eu mesma, várias vezes, falando da importância de se aprovar esse projeto. E lá na COP, durante a COP, ele foi aprovado no Senado e voltou para a Câmara, e agora em modo terminativo, e eu estava falando há pouco ali com o Marcelo, é possível que seja aprovado hoje, né? Então, que já está ali na fase final, e esse é um sinal muito importante também do Brasil. O Brasil que está lá em Baku fazendo um bom papel, está aqui também no Rio de Janeiro fazendo um bom papel no G20, aprovar esse PL de mercado de carbono agora é um golaço, é muito importante. Então, a gente fica muito feliz com a notícia da aprovação. Agora, por que o PL de mercado de carbono ele é tão importante? Desde as minhas discussões de COP, eu até andei publicando uns artigos, eu falo que é o seguinte, você não vai resolver a questão do clima se você não colocar a questão do clima num patamar econômico e financeiro. Se você não precifica, você não resolve, porque o mercado ele não age se você não tiver mecanismo de preço. E o carbono, o mercado de carbono, a regulação do mercado de carbono, nada mais é do que você precificar o carbono, de você precificar
uma externalidade, que nesse caso é uma externalidade negativa, né? As emissões, elas vão contribuir para o aumento das mudanças climáticas na medida que aumenta a temperatura na Terra. Então, você precisa realmente criar mecanismos de preço. E o mercado de carbono regulado, ele vai criar os meios em que você precifique os chamados bens que não são bens adequados para o planeta. Ao precificar esse bem, a ficar mais caro fazer esse bem, necessariamente você está dando incentivo para um outro bem, que aí é um bem que não gera emissões. E aí, quando a gente está falando de energia, a gente está falando de energias renováveis. Então, uma das grandes questões, quando a gente está falando de necessária transição energética, de atingir o net zero em 2050, é como que você vai pagar por isso, como que você vai sair de um ponto A, fazer a transição, né, para um ponto B, e quanto isso vai custar. E quando você cria os mecanismos de preços adequados, você está dando o sinal adequado para que o mundo caminhe numa direção X ou numa direção Y. Então, é muito importante, sim, você ter um mercado regulado de carbono. O mercado voluntário, sozinho, ele não vai ser capaz de fazer isso se você não coloca uma regra, uma regulação forte. O mercado não funciona, pelo menos não funciona na velocidade que você necessita. Talvez até na maneira que você quer, mas ele não vai na velocidade que você necessita. Então, o mecanismo de precificação ele vai servir para isso. Eu me lembro que uma vez eu declarei, falei, ó, sem mercado de carbono não há net zero. É simples assim. Você falou isso, para quem você falou, uma das pessoas fui eu. Eu lembro bem disso, dessa sua declaração. Aliás, foi acho que em alguma dessas COPs que a gente estava conversando, eu lembro bem. Exatamente. Não, legal. Elber, um outro ponto aí que foi, você citou bastante aí nas suas respostas, foi a nova meta nacionalmente definida, né? A NDC brasileira, que o Brasil foi o segundo, né? Onde eu até estava buscando aqui o documento, onde um dos pontos que eles colocam ali é extenso, um documento de 24 páginas, enfim, né? Mas tem um capítulo para transição energética e energia limpa, e um dos pontos que eles destacam ali, dos itens da chamada pauta verde, né? É a questão da eólica offshore, né? Você já citou o PL do mercado de carbono, o PL da eólica offshore, que é um dos outros pontos que a NDC cita que devem ser desenvolvidas para que o Brasil alcance essa meta de redução aí de até 67% das emissões comparadas a 2005, né? Então, eu queria saber como que está o andamento disso, como vocês da Eólica viram a inclusão desse item dentro da NDC? Bom, primeiro é resultado de um trabalho muito forte da Eólica, tá? A gente tem falado da importância de se desenvolver novas tecnologias com destaque para a eólica offshore, e esse trabalho que nós estamos fazendo, principalmente nos últimos 3 anos, e com o governo novo, a gente procurou todas as instituições, a gente fala muito da importância de se criar as condições para o desenvolvimento de energia eólica offshore. Além disso, pelo GIUEC, né, eu sou vice-presidente do GIUEC, nós fizemos uma aliança global de offshore, e no ano passado nós conseguimos que o ministro Silveira assinasse essa aliança global de offshore lá na COP de Dubai. Então, toda essa entrada da offshore ali na NDC, ela não veio assim do nada, né? Ela veio desse trabalho forte que a gente está fazendo, e é um trabalho de conhecer e reconhecer que o Brasil vai precisar desenvolver todo o seu potencial de energias renováveis para fazer frente a essa nova economia. A gente está partindo para um novo modelo econômico global. O Brasil, como peça-chave nesse novo modelo econômico, por ser um país provedor de recursos renováveis, de energias renováveis, nós estamos trabalhando com o conceito de power shoring, que é atrair mais indústrias para o Brasil, intensivas em uso de energia, porque nós somos capazes de fornecer essa energia renovável. Nós fizemos um trabalho muito importante com o hidrogênio verde, que vai ser produzido com energias renováveis. Estamos fazendo um trabalho
trabalho muito importante de política industrial, de neoindustrialização, que vai mostrar o caminho para a descarbonização dos processos produtivos brasileiros, a matriz de transporte também, junto com os biocombustíveis. Então, é um trabalho muito mais amplo que a associação está fazendo, e nós estamos olhando tanto do lado da oferta, quanto do lado da demanda. Do lado da demanda é mais desafiador, porque a gente tem que buscar esses mercados e criar os mecanismos. O PL, mercado de carbono, é um mecanismo de demanda da descarbonização da economia. Do lado da oferta, nós temos que identificar os recursos que nós temos disponíveis. A eólica onshore já super consolidada, nós temos energia solar, temos biomassa, temos PCH, temos algumas hidrelétricas, e nós temos as eólicas offshore, que serão vitais para o país numa matriz a partir de 2030, 2035, porque com esse novo modelo econômico, a gente está atraindo muitos data centers, você tem visto aí contratos, empresas chegando, nós temos que fornecer essa energia, e para isso a gente tem que desenvolver também as eólicas offshore, a gente vai ter mercado para todas essas fontes, e daí a importância de se fazer agora. E neste caso, as eólicas offshore estão lá naquele pacotão de hidrogênio, combustível do futuro, PL de carbono que já foi aprovado, e o que eu conversei com o senador Everton na semana passada, inclusive, eu falo com ele todo dia quase, senador, agora é o PL de offshore, né? Ele falou assim, agora é o PL de offshore. Essa semana é uma semana complexa em Brasília, G20, feriado, mas está ali, está na lista, vai ser aprovado muito em breve o nosso PL de eólica offshore. Legal. Bom, a gente falou bastante coisa, teve uma base bem grande, aí, COP29, G20 no Rio de Janeiro, onde teve essa declaração de ontem lá, onde se coloca a sustentabilidade e transição energética como uma das bases ali para todo o desenvolvimento, né, ali que foi acordado entre os chefes de Estado, que representam 85% do PIB global, né, e das emissões devem estar mais ou menos ali também nessa faixa, né? Ainda não fiz essa conta. Mas, Elber, então eu queria te perguntar agora, pensando para frente, né? Daqui a 12 meses o Brasil vai estar em polvorosa, Belém vai ser a capital mundial da transição energética, da mudança do clima. Então a pergunta é, com tudo isso que a gente conversou até agora, pega no mercado de carbono, o eólico offshore, COP29, com essa questão do financiamento climático. Qual é a expectativa que vocês têm na Abeólica e também no DIUEC, já que você é uma das vice-presidentes da entidade, para que a gente tenha realmente, alcance os objetivos que são amplamente divulgados, os cientistas vêm alertando há muito tempo, e a gente tem sentido na prática, no nosso dia a dia. São Paulo aqui, né? A gente teve 2 eventos em menos de um ano, 6 de novembro e 11 de outubro, né? Aqui em São Paulo, que está bem relacionado à mudança climática, né? Isso sem contar outros, Espanha mais recentemente. Então eu queria saber qual é a expectativa que vocês têm e o que esperar do próximo evento lá em Belém no ano que vem. Olha, a expectativa sobre o Brasil é muito grande, só de ser Brasil, né? Então já tem aquela responsabilidade enorme que o país tem, é uma liderança natural por suas características, pelo seu tamanho, pelos recursos que tem. Então, assim, espera-se muito do Brasil nas questões do clima e também nas questões de transição energética. No que se refere às questões de transição energética, o Brasil tem uma posição muito confortável, pela matriz que tem, pelos recursos que possui. Agora, é um país que, de fato, exerce uma liderança, é um país importante, e às vezes, Maurício, em muitas situações, nós percebemos que nós, brasileiros mesmos, não valorizamos o quanto o Brasil é grande e importante nessa discussão. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber, ter consciência, é do nosso tamanho. Nós somos enormes e a nossa responsabilidade
é muito grande, nós temos um papel central nesse processo. Veja o resultado do G20, estou acompanhando com alegria aí todos os passos aqui do trabalho que foi realizado por todos nós, a liderança do presidente Lula, né, mas é a liderança natural do Brasil e tudo que está se conquistando. Acho que ninguém imaginava que o Brasil alcançaria o que alcançou com o G20. O trabalho ficou muito bom e o setor produtivo ajudou bastante nos vários fóruns que participa do setor produtivo. Então, assim, a gente tem um grande potencial, a gente é muito capaz de fazer, muito capaz de entregar, e, principalmente, a gente tem uma responsabilidade muito grande de entregar, a gente tem que saber disso, tem que lembrar disso todo dia, o quanto nós somos importantes. Diante disso, o que nós esperamos? Né? O Brasil já apresentou suas NDCs, não são difíceis de ser atendidas, né? Principalmente no que se refere à energia. O país tem uma questão importante com relação à Amazônia, com relação a povos originários e ao uso da terra, então são desafios que o país vai precisar enfrentar assim, com muita clareza, né, do que tem a fazer. E o que eu acho mais importante, assim, e as minhas participações no cenário internacional, e esse ano acho que foram 10 viagens para o exterior, sempre discutindo o país, as energias renováveis, é que o Brasil sabe fazer. O Brasil ele criou condições para atrair o investimento, para atrair o setor privado. Então, dos painéis que eu participei na COP esse ano, acho que foram 8 ou 10, eu não me lembro, essa semana, né, foi uma semana intensa de painéis, eu estava ali sempre falando do papel do setor privado, da importância do setor privado, de engajar o setor privado. Enquanto a pauta do clima não entender que é necessário engajar todos os setores da economia, e eu divido em 3, sociedade civil, setor produtivo e governo, enquanto não entendermos que são esses 3 grupos de atores que vão resolver a questão do clima, nós não vamos buscar uma solução. Mas tudo indica que todo mundo já entendeu. Então, agora a gente precisa melhorar a maneira de relacionamento entre esses 3 grupos de stakeholders, os governos e suas instituições, o setor privado e, portanto, o setor produtivo da economia, que é quem produz, quem financia, quem realmente faz mover a roda, e a sociedade civil com o importante papel do consumidor. No momento que a gente entender bem essa tríade, aí sim a gente vai caminhar para uma direção adequada. Nós estamos em vários fóruns, e lá no Conselhão também eu tenho esse papel, nós temos lá nosso GT de Transição Energética, tem o GT também, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, nós estamos fazendo um trabalho muito forte de engajar o setor privado. E aí trazer mesmo empresas, porque há do lado do setor privado um desejo muito forte de contribuir. Ele só precisa entender como, qual é o papel dele, como, né, como ele vai agir. E ele também precisa de bases regulatórias. Então, o que a gente está fazendo agora é esse trabalho no âmbito desses vários planos que o governo tem, de transição ecológica, transição energética, entender ali qual é o papel dos atores e criar os mecanismos adequados para que esses atores, então, caminhem na direção. Porque o que nós entendemos? Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer buscar solução para o clima, todo mundo quer fazer negócio, todo mundo quer fazer investimento, todo mundo quer taxa de retorno e todo mundo quer um ambiente amigável para investir. Então, a gente está trazendo todas essas questões em conjunto para chegar num bom caminho. Uhum. Nessa NDC, o uso, inclusive o documento lá do governo brasileiro, Elbia, diz que reconhece, né, que o maior desafio brasileiro, como você mesma citou aí na sua resposta, é o uso do solo, que é onde a gente tem mais emissões. O setor elétrico, ele é totalmente renovável, a gente já ouviu isso, e você mesma já disse, já fizemos a nossa transição energética do setor elétrico. Mas, para se chegar a o net zero, ou redução das emissões, o setor elétrico e energético como um todo, colocamos aí combustíveis também, afinal de contas, a gente está num processo de eletrificação da sociedade como um todo, ele teria uma oportunidade de ampliar a sua presença de uma forma mais abrangente, mais transversal, na sua avaliação, Elber? Justamente por conta dessa NDC?
Na realidade, é o seguinte, né? A gente parte de uma posição muito confortável enquanto país no que se refere à nossa matriz elétrica e à nossa matriz energética. Veja, a nossa matriz elétrica hoje ela está com mais de 90% de geração de energia renovável. A nossa matriz energética é 3 vezes maior do que os países da OCDE, né? 48% de energia renovável. Mas também não dá para dizer que o Brasil já fez a sua transição energética, porque net zero é net zero, né? E é net zero do ponto de vista energético. Eu digo que a gente está partindo numa posição muito mais favorável do que o resto do mundo, mas o nosso trabalho precisa continuar sendo feito, e o que eu uso com muita frequência é que o Brasil não vai mesmo fazer uma transição energética, ele vai fazer uma transformação energética. Por quê? Por que é uma transformação? Porque, na realidade, os investimentos em renováveis, eles precisam continuar para fazer jus a esse novo modelo econômico que está se fazendo, e você vai precisar de muita energia renovável, só que você vai transformar a sua matriz. Hoje, a nossa matriz ela tem uma alta participação de hidrelétrica, já foi maior no passado, e o que está havendo? Uma substituição de renovável por renovável. Então, de certa forma, você está transformando a sua matriz, você está abrindo a sua matriz para outras renováveis. Isso acontece na matriz elétrica, em que vem mais biomassa, vem mais eólica, vem mais solar, isso transforma a matriz, e isso vem na energética, em que você também transforma a matriz. Onde você usa muitos fósseis ali, você vai modificar a matriz de transporte, seja para biocombustíveis, seja pela eletrificação por veículos elétricos, vai depender, e o Brasil tem essa flexibilidade, né? É um dos poucos países no mundo que pode abrir mão, ou melhor, ele pode lançar mão desses dois caminhos da matriz de transporte ser modificada utilizando também os biocombustíveis. E tem a possibilidade também de você modificar seus processos produtivos, porque nem todo processo produtivo é eletrificável, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista econômico. Então, nós que temos muitos recursos renováveis, e esses recursos são diversos, a gente acaba tendo uma vantagem maior para fazer esse processo. Mas, de qualquer forma, o processo precisa ser feito, a gente não pode ficar parado, a gente tem que continuar fazendo essa transformação, que eu chamo de transformação energética. Não, perfeito. Bom, para terminar, Elbia, se você tivesse uma... Bom, a gente falou da COP29, que é a COP do financiamento. A COP30, aqui no Brasil, daqui a um ano. Se você pudesse escolher qual seria o tema da COP30, como que a COP30 poderia ser conhecida? Olha, essa discussão do financiamento, ela não está muito distante da discussão que foi no ano passado, ou melhor, no Egito, lá em 2022, do conceito de transição energética justa, que nasceu lá em Glasgow, em 2021. No final das contas, a grande preocupação do mundo, além de se efetivamente fazer uma transição energética, é você fazer justiça social. E o G20, ele veio com esse papel muito forte, o Brasil acertou muito ao trazer essa discussão do desenvolvimento econômico social, né, e combate à fome, foi um grandíssimo acerto. O que a gente pode levar para a COP30, além dos compromissos de clima mesmo, de redução de emissões, né, que isso está dado, é o caminho que tem que ser seguido e você não tem alternativa, nós precisamos trazer um foco ainda maior na questão social. E aí, falando de questão social, não só naquele conceito de transição energética justa, de não deixar ninguém para trás, mas é você considerar toda a sociedade, toda a comunidade. Como a gente vai fazer uma COP na Amazônia, né, ali perto dos povos originários, a gente vai estar próximo de todo esse conjunto de agentes que precisam ser tratados e que precisam ser cuidados nesse conceito de uma grande transformação econômica que o mundo está passando. É uma transformação econômica, e essa transformação econômica ela precisa ser também uma transformação social, mas uma transformação social favorável à sociedade.
em que você não traga prejuízos sociais e, muito pelo contrário, você traga uma inclusão social efetiva no conceito estrito da transição energética justa. Eu adoraria que o Brasil entregasse isso, e eu não acho que seja difícil o país fazer, já que esse ensaio do G20 já foi um ensaio muito interessante. Exatamente, já foi bastante ligado, né, nesse direcionamento, né? Inclusive essa aprovação do Fundo para Combate à Fome já é um caminho nesse sentido, né? Afinal de contas, bem importante essa questão básica, né, das pessoas, da sociedade como um todo, né? Bom, Elbia, então é isso. Eu te agradeço imensamente pela participação aqui com a gente no canal Energia. Obrigado novamente pela disponibilidade aí da sua agenda e continuaremos a nos falar aí ao longo de todo esse ano, olhando aí para a COP30, né, que agora vai ganhar cada vez mais força aí na pauta do dia do setor elétrico e energético como um todo, né? Obrigado. Obrigada, Maurício, pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.